Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é central para tudo na vida, como a gente vive, trabalha, se relaciona, a famosa inteligência emocional. Vamos descobrir por que essa habilidade é tão, mas tão crucial e, claro, como a gente pode desenvolvê-la. Olha só que interessante. Desde a época de Shakespeare, essa ideia de não ser um escravo da paixão já era um ideal. Essa busca por equilíbrio, por não deixar que as emoções tomem o controle de tudo, é uma jornada que atravessa séculos. E é exatamente esse o nosso papo de hoje. Pensa numa cena clássica. Todo mundo já passou por algo assim. Aquele momento em que uma onda de emoção parece que derruba tudo. O coração acelera, a respiração fica ofegante e o pensamento lógico, esse simplesmente some, desaparece. É uma reação que vem lá do fundo, visceral mesmo, quase como se outra pessoa tivesse assumido o comando. E aí fica a pergunta, né? O que de fato aconteceu ali? Por que às vezes a gente reage de um jeito tão intenso, tão desproporcional, antes mesmo de dar tempo de pensar? A resposta para isso, acredite, está na arquitetura do nosso cérebro. E para a gente entender essa história toda, nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos-chave. A gente vai desde a biologia por trás das nossas reações até as ferramentas práticas que podemos usar no dia a dia. Muito bem, vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender o que acontece lá dentro da nossa cabeça durante esses momentos de explosão emocional. Basicamente, nós funcionamos com duas mentes. Tem a mente racional, que é aquela que pensa, que analisa, que pondera as coisas. E tem a mente emocional, que é bem mais rápida, impulsiva e, vamos ser sinceros, às vezes bem ilógica. Na maior parte do tempo, elas estão ali num equilíbrio delicado. Mas, quando as emoções fortes chegam, esse equilíbrio pode ir por água abaixo. O que acontece nesses momentos é o que o autor Daniel Goleman batizou de sequestro neural. É genial esse termo. A amígdala, que é tipo nosso alarme de incêndio cerebral, detecta uma ameaça e pronto. Ela manda um sinal de emergência que pega um atalho, ignorando completamente a parte que pensa, o neocórtex. É uma reação de sobrevivência, super útil lá na pré-história, mas que hoje em dia no escritório pode ser um problemão. E o ponto crucial é exatamente este. Quando não entendemos esse mecanismo, a gente corre um risco enorme de virar refém das nossas próprias reações. A gente acaba deixando que elas ditem o rumo da nossa vida em vez do contrário. Ok, então para não sermos reféns, o primeiríssimo passo é entender o que, afinal de contas, a gente está sentindo. Vamos decodificar uns conceitos básicos aqui. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Uma emoção, tipo o medo, é uma série de reações físicas, automáticas. A pupila dilata, o coração dispara, é como se fosse o teatro do corpo. Já o sentimento é quando a nossa mente percebe e dá um nome para essa reação toda. É o teatro da mente. É quando a gente toma consciência da emoção. A inteligência emocional é justamente essa ponte. É a habilidade de reconhecer o que está acontecendo no teatro do corpo para então poder gerenciar o que acontece lá no teatro da mente. Mas afinal, por que essa habilidade é tão importante assim? Por que ser só inteligente, no sentido tradicional da palavra, não é nenhuma garantia de sucesso ou felicidade? Então, estudos mostram que o QI, o nosso quociente de inteligência, contribui com, no máximo, uns 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida. Isso deixa um buraco enorme, uma lacuna de 80% para ser preenchida. Pois é, se o QI não é tudo isso, o que mais está em jogo? A resposta não é uma coisa só, claro, mas a inteligência emocional, com certeza, é uma parte bem grande desse quebra-cabeça, que também inclui sorte, temperamento e o nosso contexto social. E essa pesquisa ilustra isso de um jeito brilhante. Um estudo acompanhou 450 rapazes por 40 anos e descobriu que o QI deles tinha pouquíssima relação com o sucesso que eles alcançaram na vida. O que realmente fez a diferença? Habilidades emocionais e sociais que eles desenvolveram lá na infância. Bom, se essas habilidades são tão cruciais, como é que a gente desenvolve isso na prática? A ótima notícia é que inteligência emocional não é um dom. É um conjunto de competências que podem sim ser aprendidas. E a base de tudo, gente, é o nosso corpo. O neurocientista Pedro Calabres sempre bate nessa tecla. Sem o básico, não tem como ter clareza e controle emocional. E o que é o básico? Cuidar do sono, que é quando o cérebro faz aquela faxina, garantir uma boa alimentação, com proteínas e gorduras de qualidade e, claro, manter o corpo em movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado. Agora, para emoções específicas como a raiva, existem estratégias bem diretas. A primeira é desafiar aquele pensamento que disparou a raiva.
sabe? Será que a pessoa que deu a fechada no trânsito é mesmo um idiota? Ou, sei lá, talvez ela esteja correndo para uma emergência. A segunda é literalmente se afastar da situação para esfriar a cabeça. Isso quebra o ciclo de pensamentos que fica alimentando a fúria. E claro, a inteligência emocional não é só sobre o indivíduo, sobre olhar para dentro. Uma parte fundamental é a empatia. A habilidade de tentar se colocar no lugar do outro, de compreender os sentimentos alheios e usar essa compreensão para guiar as nossas interações. É a base de qualquer relacionamento saudável. Olha, tudo isso pode parecer um desafio e tanto, principalmente para quem tem padrões emocionais que vêm de longa data. Mas a grande notícia que a neurociência nos traz é que a gente tem uma capacidade incrível de mudar. Essa frase é poderosa e resume uma das descobertas mais importantes da psicologia moderna. A nossa biologia, a nossa genética, elas nos dão uma predisposição, um ponto de partida. Mas elas não selam o nosso destino emocional. A base biológica para essa mudança toda é a neurogênese. O nosso cérebro não é um órgão estático, que nasce pronto. De jeito nenhum. Ele está o tempo todo criando novos neurônios e novas conexões. Cada vez que a gente aprende algo novo, cada vez que a gente pratica uma nova habilidade, estamos, literalmente, mudando a fiação do nosso cérebro. Então, o ponto mais importante é este. Desenvolver a inteligência emocional não significa ter que se transformar em outra pessoa. É um processo de aprendizado igualzinho a aprender a tocar um instrumento ou um novo idioma. Com prática, com consistência, novos hábitos vão sendo criados. E aqueles circuitos no cérebro que sustentam esses hábitos, eles ficam cada vez mais fortes. E com isso a gente chega na reflexão final. Entender a teoria é o primeiro passo, é fundamental. Mas a transformação de verdade acontece na prática. Diante de tudo isso, a questão que fica é: qual pequena habilidade, qual novo hábito pode ser o ponto de partida para fortalecer esse domínio interior? A escolha existe, e o potencial para o crescimento, esse é imenso.